Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus, ele sentiu isso na carne, e Jesus, ele olha aquela situação e, antes de enviar os discípulos, porque ele envia logo em seguida, no versículo 7, antes de enviar os discípulos, ele diz assim, que não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e entre os seus parentes e em sua própria casa. Por quê? Porque existe um paradoxo entre a familiaridade, existe uma ligação que Jesus mostra aqui, e a incredulidade, sabe? Quanto mais próximo, parece que menos ouvido e menos valorizado, né? Você prega uma mensagem extraordinária que você está pegando fogo e Deus está usando você, e os da sua casa estão dizendo: ixi, o que é isso? Enquanto de longe alguém chora, tocado pela ação do Espírito Santo, os da casa dizem: ah, tudo a mesma coisa. Foi o que Jesus enfrentou. Jesus, ele diz: olha, é na sua própria casa. Por isso que os seus irmãos não criam nele. As suas irmãs não criam nele. Por isso que entre os discípulos de Jesus, só foram introduzidos 2, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus escolheu muitos, mas nenhum era da sua própria família. Mais tarde, ele agregou Tiago, não o discípulo, outro Tiago, né, que escreveu o livro de Tiago, uma epístola geral, e Judas, que escreveu também aquele livrinho de Judas, que eram irmãos na carne, né, do Senhor Jesus, mas que creram depois. Muitas vezes acontece isso em casa também, que a percepção de quem esteve dentro de casa só é sentida depois que este faleceu, já foi embora. E daí os filhos se reúnem, lembram das palavras do nosso pai. Nossa, que palavras de sabedoria, que comprometimento com as Escrituras, que mensagem poderosa ele pregava. Só que ele não está mais ali. Tremendamente criticado, enquanto estava entre eles. É o que Jesus diz. E é isso que o ministro do Evangelho, aquele que é chamado por Deus, deve entender, que existe algo que é paradoxal. A familiaridade caminhando com a incredulidade. E Jesus diz a palavra de Deus no versículo 5, e não pôde ali fazer nenhum milagre. Imagine na sua própria casa, entre o seu povo, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. No capítulo 11 de Mateus, Jesus, ele diz assim: ai de ti, Cafarnaum, a região que ele morou. Porque se em Sodoma se tivessem realizados
os milagres que foram realizados, né, nas suas ruas, ela teria sobrevivido até hoje. E diz assim também: ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom esses milagres tivessem se realizado, teriam crido. Portanto, haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum, no dia do juízo, por causa das oportunidades que tiveram. A oportunidade de conviver com Jesus, se contrastando com a incredulidade. Sabe, Bia, Fernanda, Raquel, Miriam, Edna, vocês tendo convivido e ainda convivendo com o pastor José Brasil, sinto dizer, mas a responsabilidade que todas vocês terão é muito maior do que de uma família que porventura não tenha tido no seio dela um representante de Jesus. Sério isso, né? Muito sério. Jesus ficou admirado da incredulidade daqueles que eram mais próximos e dos seus familiares. Porque Jesus diz, olha, não há profeta sem honra, a não ser para os seus. A não ser para os seus.